Vamos estudar agora as fases da respiração celular, que acontecem na célula e o envolvimento das mitocôndrias no processo. Uma das etapas a gente chama glicólise. É um nome que, se você entender parte dele, você consegue já compreender as relações metabólicas que acontecem dentro dessa fase. Glicose. Lise, quebra da glicose. Essa fase, a característica dela é exatamente isso. A glicose passa por um processo de degradação celular, forma produtos e o processo vai acontecendo. Então, o que chama atenção nessa fase é a quebra da glicose. A segunda etapa, descoberta por esse cientista, Krebs, é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. É uma etapa importante intramitocondrial, veremos parte do que acontece nele. A terceira e última etapa do processo respiratório é a cadeia respiratória, ou cadeia de elétrons. Um processo também intramitocondrial, que nós veremos parte dele e a importância, e a relação entre os três. Eu trouxe aqui uma célula animal para a gente fazer uma localização destas etapas. Tem aqui uma célula animal, poderia ser uma vegetal, poderia ser uma célula de fungo. Então a gente vê aqui as mitocôndrias. A glicólise, que é aquela etapa que eu apresentei, olha onde é que ela acontece, no citoplasma, ou citosol. Enquanto que as outras duas, o ciclo de Krebs e a cadeia de elétrons, já acontece dentro da mitocôndria. Então, observemos novamente. A glicólise acontece no citoplasma e o ciclo de Krebs e a cadeia de elétrons acontece dentro da mitocôndria. Repetindo, chamando a atenção. Glicólise, citoplasma. Ciclo de Krebs, cadeia de elétrons, intramitocondrial. São três fases, uma fora da mitocôndria e duas dentro da mitocôndria. Observando com mais detalhe essas fases e o envolvimento das mitocôndrias, temos ali a glicose passando para o processo de quebra. Glicólise. Vamos ver com atenção o que gera desse processo. Olha, gerou ATP. Esse ATP equivale a uma moeda celular. É uma energia biodisponível. A célula usa esse ATP para o que ela quiser. Fazer a divisão celular, a contração muscular daquele cavalo, a contração muscular das asas para a ave voar, a contração muscular para eu mexer esse dedo, como eu estou mexendo, meu neurônio para fazer impulso, para eu pensar o que eu vou falar daqui a pouco. Isso é o ATP que gera uma energia química e que eu posso transformar numa energia eletroquímica, mecânica, muscular. Essa glicólise é um processo, então, de quebra da glicose que gerou ATP, uma energia química. Mas olha o que gerou aqui. Um intermediário chamado ácido pirúvico. O ácido pirúvico ele é um resultado, um produto da glicólise. Olha para onde que ele está indo? Para a mitocôndria. Como que chama essa região aqui mesmo? Matriz mitocondrial. Nós vimos lá atrás. Então, essa região aqui acontece um processo importante. A gente vai ver já já. E o ácido pirúvico vai para ela. Olha os elétrons sendo transportados ali. Esse NAD chama nicotinamida, adenina, dinucleotídeo com esse hidrogênio. Esse nome todo é para dizer que existe um transportador de prótons e elétrons da glicólise, que nada mais é, esses prótons e elétrons que vieram da glicólise, nada mais é do que produto da glicose. Olha para onde que eles estão indo. Eles estão indo para dentro da mitocôndria e a gente vai ver o que vai acontecer lá. Olha o que acontece. O ciclo de Krebs, então, é o processo químico que acontece nessa região matricial, nessa região da matriz da mitocôndria. Olha o que ele gera. ATP, novamente. Esse ATP a gente usa para fazer divisão celular, contração, impulso nervoso. Mas olha aqui um produto dele também. Outro NAD, que é aquele ali. Esse NAD, mais aquele NAD, e mais um outro intermediário aqui chamado FADH2. Flavina, adenina, dinucleotídeo, com esse próton e esse elétron associados. Resumindo, o NAD e o FAD são transportadores de prótons e elétrons. Eles são intermediários energéticos que vão de uma fase à outra, levando prótons e elétrons. Vamos ver o destino disso. O NAD e o FAD,
incluindo aquele externo à mitocôndria, eles irão para a cadeia de elétrons. A cadeia de elétrons, que é aquela terceira etapa, ela tem uma localização. São essas regiões aqui, ó. Essas regiões das cristas mitocondriais. Aquela imagem que eu mostrei lá de duas mitocôndrias, uma com mais cristas e outra com menos cristas, aquelas mitocôndrias com alta densidade de cristas, ali mostra então que está acontecendo processos energéticos geradores de ATP. Então, tecidos que têm grande número de mitocôndrias e essas mitocôndrias com uma alta densidade de cristas, é um tecido altamente exigente de ATP, energia, músculo, neurônio. Agora, sabe o tecido cartilaginoso? Poucas mitocôndrias e mitocôndrias com menos densidade de cristas. Isso mostra que é um tecido menos exigente de energia. E cartilagem realmente é um tecido com baixo metabolismo. Eu torci o joelho. O meu menisco, que é um tecido cartilaginoso, difícil regeneração, é cirurgia. É um tecido com baixo poder regenerativo, de difícil cicatrização, melhor tirar. 3 etapas mitocondriais, então, resumindo: glicólise, citoplasma. Ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, cadeia de elétrons, crista mitocondrial. São 3 etapas envolvendo a mitocôndria, todas geram energia. O que a gente está observando aqui, ó? Um CO2 sendo eliminado aqui. De onde que ele está vindo? Do ciclo de Krebs. Esse CO2, sabe a origem dele? Deixa eu caminhar ao contrário aqui que eu vou entender a origem desse CO2. Glicose. Quer dizer que tudo que a gente come, em última análise, a gente expira na forma de CO2. Esse C e esse O2 estão vindo da glicose. Então, como a gente pode observar, a mitocôndria é uma máquina de moer. A glicose entra na mitocôndria, vai liberando CO2. Esse CO2 vai para o sangue. É o nosso sangue venoso ou arterial? Sangue venoso, que é um sangue rico em CO2 que vai para o pulmão e você elimina isso na expiração. Outra observação que eu quero chamar a atenção. E esse H2O e essa água aqui, hein? Essa água está vindo da cadeia de elétrons. Mas deixa eu entender, voltando no processo, a origem dessa água, desse H2 e desse O. Se eu olhar aqui, ó, o hidrogênio ali. Deixa eu ver de onde. Pessoal, essa água, ela tem uma origem. Esse hidrogênio, são esses hidrogênios aqui, ó. Esses hidrogênios, que nada mais são da estrutura da glicose. Então, o que a gente está observando? Que CO2 e água são produtos do processo respiratório que eles vêm de algum local da substância orgânica que a gente ingere. Aqui eu escrevi glicose, mas poderia ser lipídio, o pneu da gente, né, esse tecido adiposo. Se você faz uma dieta e que você reduza o consumo de carboidratos, o que o corpo vai fazer? Vai começar a mobilizar lipídio. Então, ao invés de glicose aqui, coloca lipídio. Os lipídios, que são cadeias carbônicas, vão entrar nesse processo, vão gerando CO2 e água. Mas tem uma diferença. Lipídios são cadeias carbônicas longas. Então você vai ter que gastar muita energia na forma de ATP. Você vai ter que nadar muito, você vai ter que correr muito, fazer muita atividade esportiva para queimar esses lipídios. Porque como são cadeias longas, a quantidade de energia liberada é grande. Então você vai ter que gastar isso. Agora, a glicose são 6 carbonos, é uma hexose. Então, quebra ela rápida, libera ATP e vai fazendo esse processo mitocondrial. Nós temos aqui a reação geral do processo respiratório. A glicose, que eu falei que tem 6 carbonos, olha os 12 hidrogênios e mais 6 oxigênios. Isso aqui é a glicose. E aqui eu quero chamar a atenção. Olha esse oxigênio. De onde que ele veio? Do pulmão. Inalamos esse O2, ele foi para o pulmão, passou pelo alvéolo, foi para o sangue arterial. Lá no sangue arterial, esse sangue vai banhar todos os tecidos. Sabe onde é que tem muito sangue? Cérebro. Por quê? Neurônio, alta atividade metabólica, alta exigência de oxigênio. Falta oxigênio no seu cérebro para você ver. Você desmaia. O cérebro é um órgão, né? A região encefálica, muscular, são regiões de alta exigência de oxigênio. Olha quem que está lá contribuindo para esse processo bioenergético. A glicose, na presença desse oxigênio, vai gerar energia aqui na frente.
água, que é um produto desse processo. A água aqui, ó, que eu mostrei. Então essa água aqui tem uma origem. Sabe de onde que essa água surge? Essa água surge desse hidrogênio aqui, que vai sendo liberado, que é o mesmo aqui, pessoal. Esse hidrogênio aqui, ele se junta com esse oxigênio e forma água. Mas e aquele C e aquele O? Porque eu estou dando satisfação do hidrogênio. Esse hidrogênio, com esse oxigênio, forma água. Mas e o carbono e o oxigênio? Forma o CO2, ó. Forma o CO2, é ele ali. Então, o CO2, ele tem origem do carbono e do oxigênio da glicose. E o hidrogênio? Junto com o oxigênio que a gente inalou, forma água. Então, essa água que a gente solta, esse vaporzinho, essa água, ela tem uma origem. Quebra da glicose, mas o oxigênio inalado. Entende por que sem oxigênio a gente morre? Sem oxigênio, você não tem o processo não continua. A mitocôndria para, entra num colapso celular, neurônio para, morte cerebral, parada cardíaca. A energia é o produto final. O que a gente nota, então, que o processo respiratório, o processo mitocondrial, nada mais é do que degradar um composto orgânico energético e gerar energia. Essa energia que a gente usa para contração muscular do cavalo, contração muscular do braço, da perna. Eu estou em pé aqui porque eu estou gastando essa energia para me manter em pé. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.